Fala, meu povo! Eu sou o John Nascimento e sejam todos muito bem-vindos ao Nada Sei. E hoje a gente vai conversar sobre cannabis medicinal com nosso amigo Felipe Farias, que é presidente da Associação Reconstruir Cannabis. Não é isso, Felipe? Seja bem-vindo aqui ao Nada Sei. Oi, João, pessoal, muito obrigado pelo convite, muito bom poder falar sobre esse tema ainda tão sensível, mas que é tão diário aqui no Brasil, né? Todo mundo está precisando todo dia, seja por alguma questão de familiar, pessoal, né? Então, é um tema muito, muito importante de ser debatido. É isso, Felipe. E eu já queria começar com você te perguntando, acho que na semana passada, quando eu entrei em contato com você para a gente marcar esse bate-papo, acho que um dia ou 2 dias depois a gente recebeu uma notícia sobre uma associação lá em São Paulo que foi fechado pela polícia, enfim, tem as imagens na internet, da polícia entrando, tirando os pés, recolhendo tudo. E aí eu queria te perguntar, você como um presidente de associação, o que aconteceu ali? A associação tinha algum problema? Qual foi o real problema? Você tem essas informações? O Ponto com Santa Gaia, ele foi mais um de vários, na verdade, não foi o primeiro. Já temos cerca de 8 associações que também sofreram um ataque da polícia, por não estar ainda com a ação julgada. A grande maioria das associações do Brasil hoje estão com o processo ainda em trâmite, né? Não foi julgado, não teve uma decisão final do juiz. E por esse processo, por essa questão, um juiz específico, ele achou que poderia fazer uma invasão nessa associação por causa de uma denúncia. Então, se tivesse visto de fato o processo que já estava em trâmite, os pedidos, a equipe profissional da associação, não era necessário fazer essa operação e ainda é muito prejudicial às famílias que fazem o uso terapêutico daquele remédio. Então, não foi um prejuízo para a associação em si, óbvio que foi, mas o prejuízo maior, na verdade, fica na conta dos pacientes que não têm acesso ao remédio, que vai ser interrompido do dia para a noite por causa de uma operação que não foi bem investigada. É isso que causa uma confusão, porque se tem um processo em andamento, o que leva, na sua opinião, o que leva a polícia a fazer uma ação dessa, assim, tão violenta até, né? Porque como era associação, ali todo mundo sabia que era uma associação, tinha funcionários, tinham pessoas ali, não era nada escondido, né? O que você acha que leva a polícia a fazer isso? É uma questão de preconceito mesmo, ou você acha que era só por uma questão legal? Qual a sua opinião sobre isso? É o preconceito, mas é o preconceito por falta de educação, na verdade, né? A polícia não é instruída hoje sobre cannabis medicinal, acaba que acha que tudo é de um uso adulto, um uso irregular, uma produção irregular, então coloca tudo no mesmo balaio, isso aí é muito perigoso. Então, o preconceito pela planta em si só, que já é grande, e das pessoas ao redor, já que foi uma denúncia, né, por não entender do que se tratava, ele é o principal problema. Não só também esse preconceito é um problema na polícia, na verdade, como em profissionais de saúde. A gente tem médicos, né, que não prescrevem por preconceito com a planta, então ele deixa de utilizar uma ferramenta terapêutica para trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente por preconceito, por não estudar. Então, o que a gente mais bate hoje na tecla, seja na segurança pública, seja na saúde, é educação sobre cannabis. Então, a gente parte por aí. E entrando também nesse mesmo caso, há pouco tempo saiu a notícia de que vocês da Reconstruir tiveram autorização da Justiça para cultivar, né, a cannabis. Queria que você contasse para a gente como é que se deu isso. Demorou muito tempo? Como é que foi esse processo? E o que muda para vocês com essa autorização da Justiça aqui no Rio Grande do Norte? Então, foi um processo longo, na verdade, porque a gente entrou na Justiça em 2018, né? Então, já desde essa época, a gente estava já em atuação aqui no estado para poder plantar, fornecer. A gente plantava, fornecia por um período. Na pandemia, houve um hiato das atividades da associação, a gente parou por um tempo, até também por uma questão da justiça naquela época.
mas vimos que era mais importante continuar um processo de desobediência civil da associação do que deixar de atender as famílias que precisavam do óleo, né? A gente teve paciente que chegou a óbito, infelizmente, então a gente falou, olha, vamos voltar a produzir e ficar nessa guerra ainda com a justiça até ter uma autorização final. Então, a gente voltou a produzir, ficou ainda nesse limbo jurídico, mas atendendo, fornecendo as famílias aqui no estado, para agora, em 2025, sair de fato uma autorização habeas corpus coletivo da associação, que ele dá segurança jurídica a todo mundo que trabalha na Reconstruir, né, em relação ao transporte da planta, o manuseio, o beneficiamento da planta até virar um remédio, como também a segurança para o paciente que faz uso do remédio. Aquele tratamento está assegurado pela justiça e não pode ser mais interrompido. Então, isso foi para a gente a maior conquista, né, dessa segurança, e agora trabalhando para poder atender mais famílias que precisam do remédio. Então, o que aconteceu em São Paulo, a gente pode dizer que é impossível que aconteça com vocês também aqui agora, depois dessa autorização, tipo assim, vocês estão seguros, não pode acontecer isso de forma alguma. Exato, só para as pessoas entenderem como foi o nosso processo de questão informativa, a gente comunicou, né, que estava plantando, estava produzindo óleo, houve um desembargador que votou inicialmente favorável e depois teve que ter um voto de 14 desembargadores desse processo. Então, os 14 votaram favorável, então foi uma votação unânime ao trabalho da Reconstruir. Após essa autorização judicial, todas as instituições, as polícias foram informadas, né? O secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Norte foi informado, então todo mundo foi comunicado que a Reconstruir estava plantando e produzindo. Então, a gente já tem esse aviso prévio para todo mundo. E se por acaso houver um equívoco de denúncia, a pessoa bater na nossa sede agrícola, no nosso laboratório, tem lá o documento do juiz dizendo que a gente funciona e está segurado pela justiça. Aí não podem retirar nossas plantas, isso não pode ser mais feito. Que bom que vocês estão seguros, até porque, como você falou, não é nem uma questão só da associação, é porque pessoas realmente dependem desse produto, né? desse medicamento. Tem pessoas que estão no meio de um tratamento e não podem simplesmente parar. É isso que eu falo da questão lá de São Paulo, porque se a polícia já sabia que era uma associação, por que só não fechou, fecha a porta, entendeu? E vamos ver o que vai dar, mas não, já chegou arrancando tudo, apreendendo tudo, ou seja, não teve o mínimo de sensibilidade com a coisa, né? De pensar que existem pessoas que, independente de legislação, são pessoas que estão em tratamento médico e precisam desse produto, né? Exatamente. Então, isso aí é fundamental, é o que a gente fala. É uma associação de pacientes, né? São pacientes que fazem parte da associação para poder ter acesso ao remédio que hoje, pela farmácia, vai de R$1.000 a R$2.000. Então, financeiramente, hoje, o remédio à base de cannabis, ele é só legalizado, né? A pessoa vai na farmácia e compra quem tem dinheiro, e quem não tem dinheiro hoje fica à mercê de ter acesso. Então, a associação hoje, ela cumpre esse papel de ser viável um remédio à base de cannabis que hoje, para a maioria da população brasileira, é inviável. Aí eu queria já entrar nesse ponto, então. Então quer dizer que hoje em dia no Brasil existem medicamentos à base de cannabis nas farmácias? Isso. Tem mais de 14 ou 13 laboratórios que colocaram a cannabis como taxa preta na farmácia, né? Então a receita na farmácia é amarela ou azul, depende do teor de THC de cada remédio. Tem com mais THC, com menos THC, então vai variar a receita. Tem os importados, que é outra resolução da Anvisa, então entra muito óleo importado também, junto à Anvisa, pomada, supositório, também de mais de 50 laboratórios de outros países, e tem no Brasil as associações que hoje são cerca de quase 100, eu acho, no Brasil. A gente faz parte de uma federação, que é a FACT, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, que dá todo o suporte também às instituições, né? E isso vem crescendo cada vez mais, mas é como eu falei, na farmácia tem poucas pessoas têm acesso porque é muito caro.
Sim, e tem também a questão da importação, né? Eu estava pesquisando algumas coisas e eu vi um médico dizendo que acho que em 2015 que foi regularizado a importação do óleo, não é isso? E o mais surpreendente é que isso foi sob demanda, né? As pessoas começaram a ir atrás de tratamentos alternativos, começar a importar o óleo, ou seja, é a demanda de pacientes que faz a produção, né? Então, eles pressionaram, conseguiram importar, mas mesmo assim ainda era muito caro, né? John, uma coisa bem interessante para quem está nos escutando, que já fica já para assistir, é um documentário que tem no YouTube chamado Ilegal, que é exatamente essa história de como a Anvisa regulamentou a importação. Porque até então, se uma mãe trazia o CBD dos Estados Unidos para o Brasil, ela era traficante de drogas. O contexto era esse, era uma traficante de drogas porque era proibido entrar o CBD no Brasil. Então, nesse documentário ele mostra o processo que a Anvisa não sabia o que pedir, que documento pedir para as mães, então pedia tudo, pouquíssimos médicos prescrevendo naquela época, então já era uma dificuldade maior ainda de ter um médico prescrevendo, ninguém queria pôr no papel a receita de cannabis, com medo de algum problema com o Conselho de Medicina, mas foi a partir dali, né, de mães que foram atrás, trouxeram CBD e tiveram benefício e usaram. Aí, nesse momento, a Anvisa foi se regulamentando com isso, né, primeiro a importação, depois na farmácia, e agora está no processo atual de produção no Brasil, do cultivo do cânhamo no Brasil está sendo já estudado junto ao STJ, que já é outro processo, então, essas demandas que estão fazendo a Anvisa se mexer. Então, na sua visão, a gente tá bem nesse, né? Assim, na questão de legalização, de distribuição, a gente tá evoluindo na questão da cannabis medicinal, né? Pô, a gente podia estar muito melhor. Com certeza podia estar muito melhor, mas a gente está evoluindo. Assim, parado não estamos, né? Um passo de cada vez. Mas eu vejo que está muito melhor, avançou muito nos últimos 5 anos. A gente teve um avanço muito importante em relação a produtos, acessos, conselhos, o reconhecimento da planta, tem a Fiocruz também, mais pesquisas no Brasil. Então, tudo isso, né, influencia a ter uma regulamentação mais democrática no Brasil, né? O trabalho principal é esse, é que a cannabis seja regulamentada, mas de forma democrática, porque todo mundo possa ter acesso a tudo, seja do importado, da farmácia, da associação, que a empresa pode plantar, que a gente possa trabalhar com agricultura familiar, com o pequeno cultivador. Então, a ideia é que de fato seja democrático quando for regulamentado. Esse é um ponto importante, porque tem isso, né? A regulamentação, mas depois da regulamentação, como é que vai ser? Quem são as pessoas que podem explorar? Que no fim é um mercado, né? Como é que tá isso? Vai ficar com as associações? Ou vai ser... Porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, a coisa já está muito evoluída, são diversos de produtos, até uso recreativo também, o pessoal fumar mesmo. Enfim, já é um outro mundo. E pra gente aqui, como é que vai ser isso? Você acha que vocês, como associação, vão conseguir suprir ou tem uma força aí também do lobby de empresas grandes que vão querer tomar esse mercado? Existem forças de todos os lugares, de todas as direções, na verdade. Tem a força, por exemplo, da indústria farmacêutica, que é contra o cultivo de cannabis no Brasil, que só possa fornecer o da farmácia e mais ninguém. Então, existe esse trabalho. Existe as pessoas, o agro brasileiro, né? Também está de olho no cultivo da cannabis, porque vê um potencial muito grande, não somente como remédio, mas também em fins industriais, como fibra, como grão, que é outra história que a gente tem sobre cannabis de cânhamo, que é bem interessante e que também é debatida. Existe o trabalho das associações no Brasil, que também cada vez mais fortalecidos, mais unidos com o Estado. O que a gente vê hoje de mais próximo tem a Anvisa, que está para regulamentar daqui a 6 meses, e a gente já vê que provavelmente vai ser muito tímida essa primeira regulamentação, que vai ser só de cânhamo, só empresa. A gente não sabe se a associação vai conseguir dar inclusa
nessa primeira autorização, né? Então vai continuar ainda via judicial o trabalho de associações. E tem um que também está em debate, que vai voltar a se debater provavelmente, é o PL 399, que é o que regulamenta, né, tá na Câmara dos Deputados, para poder o cultivo, tanto industrial quanto medicinal, empresas, associações, ele é mais democrático, não é ainda o melhor projeto de lei que a gente espera, mas é o que tem de viável hoje, então a gente é uma luz, e que seria mais voltado. Hoje a gente prefere esse do que o esperar a Anvisa simplesmente regulamentar, né? Então a gente está nesses dois caminhos hoje mais previsíveis. Felipe, e uma dúvida que eu tenho. Qual é a diferença entre o processo de vocês de cannabis medicinal e esse outro processo de legalização da maconha mesmo, né? Tem essa coisa de poder plantar 6 pés e 40 gramas, eu não sei direito quais são os números, mas a gente já evoluiu um pouco nisso também, né? Isso tem a ver com vocês, da cannabis medicinal, ou são duas coisas diferentes? São duas coisas distintas, né? A cannabis, vamos lá, maconha e cannabis, certo? A cannabis e maconha é a mesma coisa, certo? Não tem diferença de planta, a planta é a mesma. A planta que eu vou ter de mais diferente vai ser o cânhamo, que ele vai ter mais CBD e pouquíssimo THC, ele não vai ter o efeito THC, o efeito psicoativo do THC, por isso que nos Estados Unidos ele é taxado como suplemento alimentar, mas o uso adulto, o uso responsável, que a gente fala também, que o pessoal chama mais de uso recreativo, porque a gente gosta de chamar de uso responsável, porque é para adulto, não é uma substância para criança, para adolescente, não entrando um pouquinho desse termo, para ser já um projeto de educação. Então, o uso pessoal, que foi um ponto do STF, da pessoa ter 40 gramas, para uso, né, pessoal e plantar 6 pés, é para combater o tráfico de drogas, né? E o usuário não ser criminalizado por consumir a substância, que esse é o ponto, na verdade, da liberdade, que é muito falado, é que a pessoa tenha a liberdade de escolher o que ela quer consumir para uso próprio. Uma pessoa que vai tomar veneno de rato hoje e vai se matar com veneno de rato, ela não pode ser presa por isso. Ela vai para um hospital, ela vai para uma clínica psiquiátrica, ela vai passar por um processo de saúde em relação a isso, né? Ela não vai ser presa. A cannabis é a mesma coisa, o álcool é a mesma coisa. A pessoa só vai ser presa em relação ao álcool quando ela vai ferir algum código legal por estar também embriagado, por conduzir alguma coisa embriagado, mas não por beber em si, não pelo consumo do álcool, né? Mas já o medicinal, ele passa por um processo que eu vou ter uma indicação clínica, eu vou passar por um médico, eu vou ter uma receita e eu vou saber que tipo de cannabis, que tipo de maconha vai ser indicada para cada caso. Então, eu vou ter um tipo de maconha que se planta para poder fazer uma planta com mais CBD, que vai ser muito bom para a ansiedade. Eu vou ter uma outra planta de cannabis de maconha que vai ter mais THC, que vai ser muito bem indicado para paciente com fibromialgia, um paciente oncológico, com dor crônica. Então, cada planta ela vai ter uma finalidade terapêutica específica, então quando eu vou pensar no uso medicinal daquela planta, da maconha ou da cannabis, eu tenho que ter esse cuidado, né? Quando a pessoa ela faz o uso pessoal, ela não tem esse cuidado, ela muitas vezes não sabe o que está consumindo, que também é perigoso. Então o ideal é que quando a pessoa está plantando em casa, ela sabe que planta é aquela, ela sabe quando comprou aquela semente de algum banco de cannabis, ela sabe que aquela planta ali, ela vai ter uma proporção maior de tal canabinoide. Então, ela tem essa segurança, né? Quando a pessoa planta em casa que tem o próprio remédio, sabe que é orgânico, que não vai ter veneno. Então, tudo isso é segurança, é saúde pública. A gente fala muito em relação a essa questão do uso individual, também do consumo de substância, de pessoas que têm intolerância à lactose. Eu, por exemplo, eu não posso camarão. Se eu comer camarão, eu vou morrer, vou ter uma alergia, vou ter edema de glote. Tchau, Felipe. E o camarão mata, Felipe. Vamos proibir o camarão? Não. Vamos avisar a população, aquele grupo de risco, né? Existe um grupo de risco, como o cannabis também tem. Contém THC, contém crustáceo, não consuma. Estou avisado, comunicado, não posso consumir aquilo ali. Mesma coisa, por exemplo, pessoas com predisposição de esquizofrenia, bipolaridade, borderline, que não são indicadas para o consumo de cannabis, de maconha, mulheres lactantes, gestantes,
também não pode fazer esse consumo, não é indicado. Então, aquele produto, aquela substância, aquele remédio vai estar lá uma contraindicação para aquelas pessoas de uso, né, como é nos Estados Unidos também, está lá indicado que aquele produto tem THC, seja um jujuba, um chocolate, que também lá vende, e a pessoa, ok, naquilo ali eu não posso. Né? Ela entende, ela é educada que não pode consumir aquilo ali. É interessante. Inclusive, eu também tô deixando de comer camarão, que também não tá me fazendo muito bem, não. E, pessoal, eu queria que vocês deixassem o like aí, deixassem um comentário, deixassem uma pergunta aí pro Felipe, alguma curiosidade que vocês têm, alguma dúvida. Deixa aí nos comentários que a gente passa pro Felipe e a gente deixar essa discussão em aberto, né, pra gente estar sempre aprendendo um pouquinho mais. Felipe, eu queria que você dissesse pra mim, pra gente aqui, né, que não sabe quase nada de cannabis medicinal. A pessoa tá aqui agora assistindo esse bate-papo nosso e ela tá em dúvida, será que eu posso usar cannabis medicinal? Como é que isso se inicia? Quais são os casos que são indicados? Quais são os passos que eu tenho que tomar? Onde que eu busco essa informação? Porque tem isso, né? Eu tenho depressão, eu tenho outro tipo de doença, para dores que eu já vi também que é bastante usado. Enfim, a pessoa que não sabe nada, que está em casa e quer saber se para ela a maconha é bem-vinda, a cannabis medicinal pode ser usada, né? Maconha Como são esses medicinal passos? também pode ter. Maconha medicinal também, cannabis medicinal, maconha medicinal, né? Assim, só para primeiro para as pessoas entenderem, a cannabis ela não trata nenhuma patologia específica, ela trabalha alguns sintomas de várias patologias. Então, o CBD, por exemplo, o CBD ele tem uma ação anti-inflamatória, uma ação também um anticonvulsivante, é um antipsicótico. Então, ele regula muito bem o humor, por isso que ele é muito bem indicado para crianças autistas mais agressivas, pacientes com demências mais agressivos, então isso também ajuda bastante. O CBD por cento psicótico, ele está sendo muito utilizado a pessoas que estão saindo de substâncias mais pesadas, como crack, heroína e álcool, e nesse processo da abstinência usam o CBD como antipsicótico, como ansiolítico. Então, ele é um ótimo ansiolítico, pessoas ansiosas cada vez mais indicadas. O THC também, por exemplo, ele vai com uma ação mais sedativa, ele é mais analgésico, então ele vai ajudar muito nas dores, vai ajudar muito nos enjoos. Então, cada canabinoide, falando de dois, tem CBG, tem CBN, CBDA, então são mais de 100 canabinoides diferentes com funções terapêuticas que se acumulam, né? Então, por isso também fala que é muito interessante o uso da planta num todo, do que eu pegar só uma molécula, só o CBD isolar ele e usar aquilo ali vai dar certo, eu vou ter um efeito terapêutico muito menor. Sabendo disso, como é o caminho do paciente? Ir atrás de um médico, no caso, é muito comum o paciente chegar até reconstruir e falar, olha, eu tenho uma tal patologia e queria saber se a cannabis faz bem para meu caso, para um paciente que tem uma artrite, que tem uma esclerose múltipla, uma dor crônica, uma enxaqueca, um Parkinson, por exemplo, né? São mais de 30 patologias que podem ser beneficiadas com a cannabis. Então, ela 30? vai falar com a gente mais de 30 patologias que podem ter um benefício com a cannabis. Uhum. Então, a gente tem muito isso em relação ao sintoma, né? Então, esse sintoma de insônia, transtorno do sono, aí várias patologias, da ansiedade, na própria bipolaridade, que eu vou pegar um maior teor de CBD. Então, cada patologia ela vai ter um benefício naquele sintoma em si, não na doença no todo. Ela, como eu falei, a cannabis ela não vem como uma cura, ela vem trazendo qualidade de vida para as pessoas e para as famílias que cuidam dessas pessoas, né? Então, é nesse ponto. Aí, a gente vai indicar médicos que têm experiência com cannabis já, porque não são todos que têm experiência com cannabis, são poucos ainda no Brasil. Então, já vai indicar uma lista de profissionais de cada especialidade, e o paciente se consulta, e o médico vai entender aquele paciente e vai saber qual tipo de cannabis, se é mais CBD, mais THC, se é um para um, se é de fato um caso específico e é um CBD sem THC. Então, o médico, o dentista, né, que são os doutores e veterinário, que é quem pode prescrever no Brasil hoje, é médico, dentista e veterinário, vai ver a indicação do paciente e vai receitar qual é o melhor tipo de cannabis para aquele paciente, qual é o melhor canabinoide, né? Então, é assim que o paciente vai ter acesso e iniciar um tratamento com cannabis no Brasil hoje.
E aí, depois de passar por esse médico, de pegar essa receita, aí a pessoa vai na Reconstruir e vai entrar com processo para receber o óleo, né? Isso, faz um cadastro, vira associado da Reconstruir, e o associado tem direito ao remédio que está na receita médica. Então, a gente fornece o que está na receita médica para aquele paciente. Então, ele consegue receber semanalmente, ou, aliás, mensalmente, esse remédio. E tem todo o suporte também jurídico. O paciente tem consultoria jurídica se precisar, tirar alguma dúvida com a nossa advogada. Tem o suporte também, se quiser plantar em casa legalmente, o habeas corpus individual, poder plantar e fazer o próprio remédio. A Reconstruir também dá esse suporte no cultivo, na extração, para fazer um remédio seguro. Também a gente faz esse trabalho. E também a gente dá o suporte ao paciente que fala, Felipe, eu não tenho condição financeira de pagar, eu quero entrar na justiça para o SUS pagar. A gente também dá suporte para entrar na justiça e para o plano de saúde e pelo SUS. E alguns pacientes hoje que já são, que recebem Bolsa Família, BPC, por exemplo, já recebem de forma gratuita o remédio. Ah, então quer dizer que o SUS também já tá se envolvendo também nesse processo? Por enquanto, somente por ordem judicial. Sim, sim. Né? O Estado não pode comprar para o paciente, que o paciente entrou na justiça e pediu. Sim, tô entendendo. Felipe, eu queria que você me contasse como é que você entrou nesse mundo, né? O que que te despertou a trabalhar com cannabis medicinal? John, eu comecei fazendo evento de cannabis para poder educar as pessoas. O foco inicial do meu trabalho, eu trabalhava já em uma agência de eventos, em publicidade, e pensei em fazer o fórum Delta 9, que era esse movimento de educar a população, tanto do uso medicinal, questão jurídica, questões de pesquisa industrial, e trazer esse debate para o público. E nisso, um grande amigo meu, o Yogi, ele quis plantar em casa para a mãe dele, que tem Parkinson. Então ele também pediu essa ajuda, né, para olhar, eu quero poder plantar legalmente e não ter medo de ser preso mais, porque ele plantava já ilegalmente, já fazia o uso, mas ele tinha medo de ser preso. Então a gente fez todo o processo, ajudou, conseguiu, foi o primeiro habeas corpus do estado do Rio Grande do Norte, em 2017, 2018, e o primeiro de Parkinson do Brasil. Aí após essa autorização, muitas pessoas descobriram esse caso, também queriam usar a cannabis para algum familiar, quer saber como é que eu uso, como é que eu consigo, onde é que tem. E aí surgiu a Reconstruir, né, com o Yogi também, claro. O Yogi não mora mais no Brasil, mas aí foi disso que surgiu a Reconstruir. Eu entrei no começo na comunicação da Reconstruir e tudo mais, e educação, e agora estou como presidente. Essa minha próxima pergunta era isso, sobre o Delta 9, né? Que já é um evento já clássico aqui, né? Parece que todo ano vocês fazem esse evento, tipo um fórum, um congresso de cannabis medicinal. Explica só um pouquinho mais pra gente o que é o Delta 9. Delta 9 hoje se tornou um braço cultural da Reconstruir, vamos dizer assim, certo? Onde a gente promove esse debate com vários palestrantes da medicina, da veterinária, da indústria, da pesquisa, da universidade, com alguns órgãos públicos também, com a parte jurídica. Então, a gente traz um pouco de tudo que está sendo debatido sobre cannabis e cânhamo no Brasil, e também a gente traz a questão cultural, com bandas, a questão mais de stand sobre produtos, sobre acesso aos importados, aos cultivos orgânicos, a todo ao sistema que existe hoje da cannabis no Brasil. Então, a gente tenta trazer aquilo ali para ser popularizado, né, aqui a cannabis no estado, trazer mais informação, trazer acesso, e vem com esse objetivo, né, de cada vez mais estar presente e ser um registro já do Estado também, né, que existe sempre. Esse ano não vai ter, por sinal, mas ano que vem a gente volta a fazer. Esse é o primeiro ano desde 2018 que a gente não faz evento do Data 9, mas o ano que vem está fazendo já de novo. Mas tem algum motivo específico não ter esse ano ou é questão de agenda? O que aconteceu? Como teve toda essa mudança, essa autorização judicial da Reconstruir também, e todo esse trabalho já para poder ser tentado esse ano,
a gente focou os esforços nesse processo e agora na expansão da associação, para poder, ano que vem, ter mais braço, ter mais pessoas que possam colaborar no evento para o próximo ano. Entendi. Felipe, eu queria te perguntar outra coisa, que é curiosidade mesmo. Quando a gente fala em cannabis, em maconha, a gente pensa em, eu, pelo menos, né, do meu conhecimento e o que está sendo divulgado, são duas coisas. Uma é fumar maconha e a outra é o óleo. Mas você até falou ainda agora que existem muitas outras coisas, né? Existe gelatina, existe supositório, outros tipos de coisa. E uma coisa que eu vi também, inclusive no Instagram de vocês, é que até tijolo, vocês fabricam tijolo com cânhamo, não é isso? Como é que é essa produção? Uma coisa assim que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, né? Por causa da fibra do cânhamo. É a mesma planta da maconha que faz o tijolo e faz esses outros produtos? É, como eu falei, né, maconha é o nome social da planta, cannabis é o nome científico, né? É basicamente isso. É a mesma planta, tem outros nomes, tem liamba, dirígio, tem vários outros nomes para a mesma planta, são só nomenclaturas diferentes. E aquela planta com a flor da cannabis, a gente consegue, com a flor da maconha, a gente consegue ter acesso a vários outros produtos, né? E, no caso da flor, eu vou ter lá o uso terapêutico da planta, com os tricômos, com os canabinoides, então eu faço esses remédios de jujubas, pomadas, supositórios, óleos, sprays nasais, o que mais? Tem várias vias de administração, né, e uso também vaporizado. Também uso vaporizado também é uma indicação clínica. Tem paciente que vaporiza a flor de cannabis para poder não passar mal na quimioterapia, na hora do enjoo. Então, é uma dose de ataque. Paciente tabagista hoje, quer parar de fumar cigarro, começa a fumar o CBD, né, para poder retirar esse cigarro também. Então, cada vez mais são outras vias de administração da cannabis. E perdão, qual foi a outra pergunta? O tijolo, tava falando do tijolo do. Tijolo. O tijolo não é de cânhamo ainda, é de cannabis mesmo. Todo o nosso cultivo hoje, todo o resíduo do cultivo, toda a fibra, ela não vai mais para o lixo, ela não vira adubo, ela vai para a UFRN, na verdade. A UFRN ela participou de um edital de pesquisa de cannabis e cânhamo no Rio Grande do Norte, financiado pela FAPERN e por emenda da deputada Isolda. Então, 4 pesquisas foram aprovadas com cannabis e cânhamo, uma delas foi o tijolo, e esse tijolo foi em parceria com a Reconstruir, recebe todo o resíduo para fazer esse tijolo ecológico. Então, é só cimento, barro e a nossa fibra, para poder ser um tijolo mais econômico, mais leve, com um maior benefício na construção civil. Não está à venda ainda, não existe uma produção em larga escala, porque está em fase de saber qual a melhor receita desse tijolo, qual a melhor quantidade de fibra, qual o melhor tamanho da fibra, tudo isso está fazendo diferença e está sendo estudado, para poder depois, de fato, ter um modelo pronto e ir para a indústria. Eu achei muito interessante a coisa do tijolo, porque inclusive minha casa tem esses tijolinhos ecológicos, só que lógico não tem cannabis dentro, é só de cimento e barro, mas aquela maquininha, esses 2 furinhos, né? Minha casa é feita exatamente com esse tijolo, por isso que eu fiquei achei bem sui generis. E tem a ver com o nome da associação, né? Reconstruir, vocês estão fazendo tijolo, então achei que teve tudo a ver. Meu amigo, a gente está chegando no fim do nosso papo aqui, então eu queria deixar o espaço aberto para você convidar as pessoas a conhecer a sua associação, deixar aí os contatos, redes sociais, como as pessoas fazem para entrar em contato, o que precisa fazer, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça. Então o espaço está aberto aí, fica à vontade. Primeiro, muito obrigado, João, pelo espaço, por poder estar falando aqui com vocês sobre esse tema, que eu acho tão importante, tão interessante, que é um tema muito amplo, o debate ele vai passar por vários lugares, na verdade, é bem interessante isso. E para as pessoas no geral, eu sempre falo, repito, para não esperar precisar para apoiar, né? As pessoas geralmente procuram cannabis quando estão nas últimas já, é contra, mas quando vê o familiar precisando, aí quer para agora. Então, já antes, já apoia a causa, a situação. Acho que é muito importante ter essa questão de estudar, de ter ciência sobre o assunto. É fundamental, a gente sabe o que está falando hoje em dia.
E quem quer ter acesso hoje a um tratamento, ou quiser ser um prescritor de cannabis também, pode falar com a gente pelo Instagram, que é o Reconstruir Cannabis, dá um olho lá pelo Instagram, ou pelo site também, tem um chat no chat, um chat no site, que é o reconstruir.org.br. Por os dois canais você vai ter acesso ao nosso WhatsApp, ou por lá mesmo, e a gente dá todo suporte a essas pessoas. Bacana. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e nas redes sociais tudo marcadinho, os links para o pessoal entrar em contato, beleza? Então eu vou já te agradecer o seu tempo. Eu sei que o tempo está corrido, mas acho que foi uma conversa bacana. Lógico que tem muito mais coisas para a gente conversar. Eu nem entrei nessa parte do CBD-THC, CBD1, CBDA, porque acho que também aí já aprofunda muito. Mas como um primeiro contato, acho que a gente já conseguiu bater um papo legal, né? E numa próxima oportunidade a gente tenta aprofundar aí um pouco mais as teorias, os estudos científicos que estão sendo feitos, o que já está provado, o que ainda está em estudo, beleza? Queria te agradecer muito, meu amigo. Sucesso aí na associação. Muito obrigado e sempre também está disponível aqui para todo mundo que quiser conhecer a gente, tá bom? Valeu, meu amigo. Até a próxima. Um abraço, valeu. Obrigado, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Para você que assistiu até aqui, deixa aí seu like, se inscreve no canal, manda uma pergunta, clica aí nos links, fala com o Felipe, que eu acho que esse é um tema muito importante para a saúde, né? Então a gente tá aqui no Nada Sei também conversando sobre saúde e vamos conversar muito mais sobre outras coisas também. Então é isso aí, valeu meu povo, até o próximo.